Mais um episódio do Projeto de Formação Mariana. Estamos na parte 3. Agora vamos falar sobre os manuais históricos. Nessa sessão serão vistas várias edições oficiais do Manual do Congregado Mariano, tanto nacionais como estrangeiras. Serão citados os destaques e diferenças dessas edições relativos ao devocionário atual. Também serão mostrados outros devocionários e manuais de diversos grupos religiosos. Primeiras edições brasileiras. Essa é a lista descritiva de todas as edições nacionais até o ano de 1964. Então, até 1977 foram várias edições, com modelos variados. De 37 a 54, ditam-se dois manuais quase iguais, um da Confederação Nacional e outro da Federação de São Paulo. Entre 54 e 57, as duas edições se fundem, conservando-se a linha tradicional do manual. Em 57, é produzida uma edição modificada, única para o Brasil todo. Depois de 59 até 64 são as edições segunda, terceira, quarta e quinta, edições oficiais. Comecemos pela Federação das Congregações Marianas de São Paulo, em sua 10ª edição oficial, de 1948. Temos aqui a capa, vocês podem notar inclusive esse distintivo, que é o distintivo histórico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, nessa 10ª edição oficial, o texto das regras comuns estava presente. Lembrando que as regras comuns eram as regras anteriores à regra de vida que nós temos hoje. Há menções de federações e da Confederação Nacional, que foi fundada em 1937, com essa edição de 1948, então ela também já é mencionada. Menção do distintivo também, que é igual a esse que a gente já falou, que tem a cruz branca e mais as letras, e mais a coroa. Havia também o conteúdo da Santa Missa em latim, que naquela época ainda não foi de havia o Concílio Vaticano ainda, então ainda era a Santa Missa em latim. Em português também, com orientações aos acólitos. Esse manual hoje está disponível em PDF gratuitamente, mas também há uma versão impressa dele. Agora vamos falar sobre as edições da Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil. Primeira ou terceira edição oficial de 1949, então um ano após essa edição de 48 que a gente acabou de ver. Aqui está a capa dela, Vamos ver aqui o início dessa edição. Então, há um congresso confere à Confederação Nacional o direito reservado da publicação no manual oficial. Só a Federação de São Paulo, por ser muito numerosa e possuir de há muito o seu manual, fica isenta dessa disposição, com a obrigação, porém, de não vender seu manual fora do estado de São Paulo. Aí já, então, lembrando a edição de 48, então, a Federação de São Paulo foi a pioneira, E depois, então, a Confederação Nacional começou a editar o seu próprio manual, que começou em todas as regiões, menos São Paulo, mas depois a gente pode ver que ficou essa edição nacional. Essa é uma edição masculina, Não há explicação por quê, mas a gente não percebeu exatamente por que seria uma edição masculina aqui no manual. Vamos ver agora, então, os destaques dessa edição. Primeiro, a gente encontrou o texto da Constituição Apostólica Bisseculare Dei, que foi promulgada em 1948, então no ano anterior. Nós falamos sobre essa Constituição na primeira parte do módulo primeiro. Depois, uma sessão sobre as federações e a Confederação Nacional, uma sessão exclusiva. Agora vamos falar da edição de 1957. Temos aqui, então, a capa dessa edição. Nessa edição nós temos, em vez do texto completo da Constituição Apostólica, Bisseculare Dei, nós temos apenas uma síntese. A menção da Federação Mundial, que havia sido criado em 1954, e o Manual de 1957, então 3 anos depois. A descrição de um novo distintivo, que é oficial até hoje. Está aqui o distintivo, a gente também já falou sobre esse distintivo em uma outra parte aí, na primeira parte do nosso curso.
E a menção também do Dia Mundial dos Congregados Marianos, né? A criação desse dia, e do Tributo Mariano, que também continua até hoje, e da Revista Estrela do Mar, que foi fundada em 1909. Agora vamos falar sobre a edição de 1961. Temos aqui então uma capa daqui da edição 61, que já aparece embaixo Estrela do Mar, né? Então já está associado com a revista Estrela do Mar. É uma edição parecida com a edição de 1957, né? E há seções independentes para as federações, Confederação Nacional e Federação Mundial. A menção da revista Assis Ordinata, que era como se fosse a revista Estrela do Mar, só que era no nível internacional. Então, uma revista para os congregados marianos do mundo todo, né? Essa revista foi fundada em 1925 e era editada pela Federação Mundial. A partir de 1968, o nome dela foi mudado para Progressio. Foi naquela esteira daquelas mudanças, grandes mudanças que houveram perto do após o Concílio Vaticano II, né, que mudou o nome, mudou os estatutos para as regras comuns, né, mudaram para princípios gerais e assim por diante, né? Foi uma grande reviravolta. E nisso também mudou o nome da revista para Progressio, né? Até para refletir, inclusive, assim a modernização, o ajornamento, né? Aqui é a capa da revista, né? Essa aqui é uma edição de 1971. E também tem, então, uma seção sobre a medalha e a fita, né? Nesse manual aí de 1961. Aqui a gente também fala, na primeira parte, falamos da medalha e da fita também. Vamos falar agora, então, sobre essa edição 64. Temos a capa, né? Só para ilustração, essa edição, então, é um ano anterior do encerramento do Concílio Vaticano II. Então, já entra naquela turbulência, né? No começo de turbulência ali. Falamos isso aí também na primeira parte do nosso curso. Essa edição oficial 64 já havia uma nova liturgia da missa no conteúdo. A gente tinha, lembra que na edição anteriores a gente tinha a missa em latim. Agora já tinha a nova liturgia da missa. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode ver então que já está tudo no vernáculo, né, na língua do país, no caso do português aqui. Então tem a preparação, joelho, sinal da cruz, né? Na verdade, até os textos, né? Se você for comparar com o missal anterior, é a tradução dos textos que já existiam, né? Ao Deus que alegra minha juventude, né? Você pode ver que em latim corresponde. Estou colocando aqui para vocês acompanharem, ó. O Deus que é a alegria da minha juventude ali, ó. Adeum que letifica juventude mea. Então, realmente está acompanhando. Vamos então interromper por aqui, porque o próximo manual que nós veremos é um manual que vai refletir todas as turbulências que aconteceram no período do Concílio Vaticano II. Então, vai ficar bem interessante a nossa análise desse manual. Até o próximo episódio, onde veremos essas mudanças todas espelhadas ali. Salve Maria!